CEO fica surpreso ao reconhecer a mãe corajosa que trabalha no bar para sustentar os filhos. O bar de Maria Silva era um lugar pequeno, mas cheio de vida. Entre risadas e canções animadas, ela se movia como uma dançarina experiente, servindo drinks e petiscos com um sorriso forçado. Maria era mãe de 2 filhos, Laura e Luiz, que a esperavam em casa após um dia cansativo de trabalho. A rotina não era fácil, mas a determinação dela era inabalável. Entre os desafios diários, a falta de dinheiro e a pressão constante, ela sempre se manteve de pé, não importa o que acontecesse. Em uma noite qualquer, quando a música animada preenchia o ar e o cheiro de frituras invadia os sentidos, uma figura imponente entrou no bar. Miguel Santos, o astuto CEO do Grupo Santos, chamava atenção. Alto, bem vestido, seu olhar recaiu sobre Maria. Ele sabia quem ela era, embora ela não soubesse nada sobre ele. Um reconhecimento instantâneo disparou como um tiro. Ele era o avô dos filhos dela. O cor, Sofia, esposa de Miguel, estava logo atrás dele. Com um olhar cortante, ela notou a troca intensa entre os dois. A expressão no rosto dela mudava de alegria para raiva em frações de segundo. O que estava acontecendo lhe parecia uma ameaça. Ela sempre desprezou mulheres simples, como Maria, que ousavam cruzar seu caminho. Nesse momento, o bar, que antes vibrava com a música, parecia agora tenso, quase insuportavelmente quieto, como se o ar tivesse sido cortado por uma faca. O barulho da realidade distante se tornou um murmúrio. As vozes dos clientes se transformaram em ecos, enquanto o olhar de Miguel percorria o rosto de Maria, buscando encontrar o que o ligava a ela. Para ele, reconhecer aquela mãe corajosa era como descobrir um relicário perdido, profundamente entranhado em sua história sem que ele tivesse percebido. Mas o que ele não podia prever era o quanto Sofia estava disposta a proteger seu mundo de mentiras. Maria sentiu um nó na garganta, sem entender bem o que estava. A ideia de confrontar o passado não parecia uma escolha, mas uma necessidade. Ela queria saber o que estava por trás da presença de Miguel, o que isso significava para seus filhos. Mas ao mesmo tempo, havia medo. Medo de perder tudo o que havia construído. Miguel hesitou, o coração batendo forte. Ele sabia que aquele momento poderia revirar sua vida. Ao olhar para Maria, seu rosto refletia força, mas também vulnerabilidade. O que viria a seguir poderia mudar não apenas a vida dele, mas também a de Laura e Luiz. Sofia, percebendo a hesitação, começou a tecer um plano sombrio em sua mente. Ela não permitiria que Maria se aproximasse de Miguel e, consequentemente, de seus filhos. O cerco estava se fechando e os dados estavam lançados. A vida de todos ali começava a se entrelaçar em uma teia de intrigas e segredos, com a tensão no ar crescendo. Maria e Miguel estavam prestes a entrar em um jogo muito mais complicado do que imaginavam. E nesse primeiro capítulo da história, o futuro deles era um mistério, cercado por sombras e promessas não cumpridas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. O olhar de Miguel percorreu o rosto de Maria como se ela fosse um enigma, um tesouro oculto encontrado em meio ao caos da vida. E enquanto isso, Sofia parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. A banda parou de ter. O silêncio era tão constrangedor que até o barulho dos copos pareceu cessar.
Maria sentiu seu coração disparar. O que Miguel queria? Qual era a conexão real entre eles? Ela precisava de respostas, mas a presença de Sofia era ameaçadora. O braço dela pressionou-se contra o próprio corpo, o instinto protetor que começou a se manifestar. Mas antes que pudesse formular qualquer palavra, um alvoroço surgiu na entrada do bar. Uma mulher, de cabelos desgrenhados e rosto pálido, entrou correndo. Ela estava ofegante e assustada, e ao cruzar o olhar com Maria, gritou: "Ele está vindo!" O pânico na voz dela disparou um alarme em cada canto do bar. As pessoas começaram a murmurar. A curiosidade e o medo preenchiam o ambiente. Miguel virou-se para a mulher, a expressão confusa. Quem? Quem está vindo?" Ele não sabia se isso era uma brincadeira ou uma ameaça real. Sofia, por sua vez, começou a ficar agitada. A raiva e a insegurança dançavam em seu olhar. Sem tempo a perder, a mulher continuou. "O pai de vocês, Miguel, ele descobriu onde você está." O bar ficou em um silêncio cortante. Maria ficou paralisada. O que significava aquilo? O pai? Miguel olhou fixamente para a mulher, uma sombra de pânico cruzando seu rosto. Sofia interrompeu. Sua voz carregada de desprezo e incredulidade. "Acha mesmo que vamos acreditar nas suas mentiras? Não perturbe nossa vida." Mas a mulher não se deixou abalar. Ela aproximou-se da mesa e, com uma determinação visível, disse para Miguel: "Ele não vem apenas para você. Ele sabe de tudo sobre ela também." As palavras dela pareciam uma bomba explodindo no silêncio. Um arrepio percorreu a espinha de Maria. O que significava tudo aquilo? A conexão estava se tornando mais complicada e sombria. Miguel não conseguia desviar o olhar da mulher. Sua expressão agora uma mistura de confusão e medo. Laura e Luís, os filhos de Maria, sempre ouviram histórias sobre o avô que nunca conheceram. Agora estavam prestes a descobrir que esse homem bitolado pelo poder poderia não ser um herói no final das contas. O coração de Maria apertou. A ideia de que eles poderiam realmente cruzar o caminho daquele homem era aterrorizante. "Eu não deixarei que ele chegue perto de vocês", Miguel afirmou, o desespero destilando em sua voz. Palavras pareciam vazias diante da verdade sombria que começava a emergir. A mulher olhou para Maria, seus olhos quase suplicantes. "Você precisa saber a verdade, Maria. Você não faz ideia do que está em jogo." Miguel tentou resgatar a situação, mas o bar estava prestes a explodir em caos. Conversas começaram a fragmentar-se em gritos. A música tornou-se uma trilha sonora para a frustração coletiva. Sofia, no entanto, não aceitava a possibilidade de que tudo aquilo era verdade. "Desça do seu pedestal. Você não é mais do que uma garçom." Nesse momento, Maria tomou a decisão de levantar sua voz. "Chega, preciso saber o que está acontecendo." A coragem brotou dentro dela. "Quem é esse homem? O que você sabe sobre meu passado?" Sua questão ecoou no ar, seguida de um silêncio tenso. A mulher respirou fundo e começou a falar, mas uma sirene ao longe interrompeu tudo. A percepção de que algo muito mais perigoso estava prestes a acontecer deixou todos com a respiração suspensa. O futuro deles estava moldado por segredos, e uma sombra obscura se aproximava, testando a força de cada um. O que o pai de Miguel queria? E, acima de tudo, que segredos Maria realmente guardava sobre sua própria história? A vida deles havia mudado para sempre, e cada olhar compartilhado agora trazia à tona a tensão de uma série de revelações impossíveis de ignorar. O jogo estava apenas começando. O tempo parecia ter parado. O bar estava uma panela de pressão prestes a explodir. A mulher ofegante que entrou causou uma onda de murmúrios, e o olhar de Maria estava fixo nela. Sua pergunta ecoava na mente. "Quem é esse homem? O que você sabe sobre meu passado?"
A tensão se acumulava como uma tempestade prestes a desabar. Ele não é só o seu pai, a mulher começou, mas o que ela disse a seguir quase fez o coração de Maria parar. Ele é o mesmo homem que trouxe toda a desgraça para a vida de Miguel. Ele é um criminoso. Miguel ficou branco, e os olhos dele se arregalaram, enquanto ele tentava processar as palavras dela. O silêncio no bar virou um grito ensurdecedor. As pessoas começaram a se afastar, sussurrando entre si, o medo pulsando em cada hálito. O barulho da música havia sido substituído por um murmúrio inquietante, como um mar agitado prestes a arrebentar as ondas. A mulher continuou, agora mais segura. Ele se fez passar por alguém que não era e machucou muitas vidas. E vocês, Miguel e Maria, estão mais conectados do que imaginam. Ele veio atrás de vocês. Cada palavra era como um golpe, e Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. Miguel, o homem que parecia tão distante, agora estava prestes a se tornar um espectro do passado, algo plenamente incontrolável. Você está mentindo, Sofia interrompeu, se aproximando de forma agressiva. A raiva dançava em seu olhar, mas havia também uma ponta de medo. A ideia de que seu casamento, sua vida, poderia estar ligada a um homem como esse a deixava em frangalhos. Isso não pode ser verdade, Miguel. Diga que não é. Mas Miguel balançou a cabeça, a confusão desenhada em seu rosto. Maria, o que você sabe sobre ele? Você prometeu que nunca falaria. O pedido dele foi um choque, e as peças começaram a se encaixar lentamente. Como ele sabia? Maria estava aturdida, a mente cheia de buracos e dúvidas. O que Miguel tinha a ver com seu passado? Então ela se lembrou de algo, um sussurro de sua mãe, sobre uma vida que nunca foi completamente sua, uma herança enterrada que ela nunca quis desenterrar. O que mais estava escondido? Ela mal podia respirar. Neste momento de tormento, algo inesperado aconteceu. As portas do bar se abriram com força, e um homem de terno escuro invadiu o espaço. Sua presença era imponente e definitivamente ameaçadora. O senso de perigo escalou numa fração de segundos. Miguel! Maria! Ele gritou com um tom de autoridade que cortou o ar como um punhal. O pânico tomou conta. Os clientes já estavam se levantando, tentando fugir. Mas o homem se encaminhou direto para Miguel. Você não pode se esconder mais, Miguel. Ele está atrás de você. As palavras dele eram um rugido que reverberava por todo o espaço. Maria mal teve tempo de processar aquela cena. O homem parou, seu olhar fixo na mulher que havia trazido a notícia. Você, ele a acusou, fuzilando-a com os olhos. Você não devia ter vindo aqui. A realidade parecia desmoronar. Todos os segredos, as mentiras, a vida que construíram, tudo estava prestes a se despedaçar. Miguel olhou para Maria, seus olhos refletindo um mar de emoções. Medo, confusão, insegurança. Mas havia algo mais profundo, algo que parecia um chamado. Eu preciso saber o que você sabe sobre ele. A voz dele era quase um sussurro. A mulher olhou de volta, e Maria pressentiu que se opor a ela não apenas mudaria a vida de todos, mas traria à tona verdades devastadoras. O bar continuava em caos, mas dentro dela, algo começou a queimar. Uma ideia, uma luta, uma esperança. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Meu pai, ele não é apenas um criminoso. Ele é um homem poderoso e sedento por vingança. E você, Miguel, você vai decidir o que fazer com isso. As palavras da mulher deixaram todos em estado de alerta. O futuro deles estava numa linha tênue, e a próxima escolha poderia levar a vida de todos a um abismo. O rosto de Maria contorcia-se em um turbilhão de emoções. E agora, o que restava? A única certeza era que, para todos, o jogo estava apenas começando. A mulher respirou fundo antes de continuar, seus olhos fixos em Miguel. Ele não é só um criminoso. Ele é seu pai, Miguel.
o homem que deixou você e sua mãe, que destruiu tudo. E agora ele quer o que lhe pertence. O ar ficou pesado, como se o tempo tivesse congelado. As palavras dela correram como um lado do mar, prestes a romper em onda furiosa. Maria sentiu um frio profundo na barriga. O homem que ela conhecia apenas do passado, quem tinha trazido tantos pesadelos, estava de volta. A imagem de um pai ausente, tudo o que nunca teve. A cada palavra, o peso se tornava mais insuportável. Miguel não conseguia pensar. Você está querendo dizer que ele quer me encontrar? O tremor na voz dele era evidente, e o pânico no olhar acendeu um alerta. A insegurança invadia cada canto do seu ser. A vida que você construiu, Miguel, ele quer acabar com isso. E não será só com você. A mulher hesitou um momento. Suas palavras pareciam pesar uma tonelada. Ele quer Maria também. As últimas palavras caíram como uma bomba. O bar estava em silêncio, exceto pelo som distante de copos sendo arrastados e lenços sendo enxugados de olhos marejados. O pânico tomou conta dos clientes, seus rostos refletindo medo e confusão, como se o pesadelo de alguém tivesse se tornado realidade. Maria sentiu a mão de Miguel apertar a dela. Não, ele não pode fazer isso. Nós não temos nada a ver com ele. A raiva começou a ferver dentro dela, mas o medo era mais forte. Como Miguel poderia escapar de um passado que não conhecia? Como ela poderia proteger seus filhos de um homem que havia fugido por tantos anos? Sofia estava paralisada. As expressões em seu rosto mudavam como um espectro entre raiva e incredulidade. Isso não pode ser verdade. Eu não deixarei que você estrague a nossa vida. A frustração era uma onda em seu corpo, mas mais profundo havia um medo real que ela lutava para controlar. Mas antes que alguém pudesse responder, algo inesperado aconteceu. O homem de terno escuro recuou um passo, seu olhar fixo na entrada do bar. Ele já chegou. A voz dele ecoou, e a tensão aumentou. Miguel se virou, seu olhar varrendo a multidão em busca de uma fuga. Então, de forma abrupta, as portas foram abertas com força. Um homem alto, com uma presença forte e intimidadora, entrou. Seu olhar percorria a sala como se estivesse às sombras. E o que mais chocou foi a semelhança com Miguel. Era como se o passado estivesse agora frente a frente com ele. Eu estou aqui, ele gritou, e o peso da sua presença deixou todos sem ar. Maria ficou paralisada. Era ele, o pai que ela só conhecia por histórias sussurradas no escuro de sua infância. Eu vim buscar o que é meu. O caos se instalou. Pessoas gritavam, se levantavam, tentando escapar. A música, antes um pano de fundo alegre, agora se tornava um ruído de pânico, um convite ao desespero. Miguel olhou para Maria, e a insegurança se transformou rapidamente em algo que parecia puro desespero. Não, por favor, não é o que você está pensando. E em meio ao tumulto, Maria começou a lembrar. Flashbacks rápidos, de uma infância marcada por decisões feitas nas sombras, segredos guardados por sua mãe. Ele é um criminoso, Miguel. Ele não é seu salvador, mas seu carrasco. A verdade era sombria, mas ela precisava lutar. Calem-se todos, gritou o homem desconhecido, e sua voz soou como aço, fazendo ecoar no bar vazio agora. Eu não vim apenas por Miguel. Eu estou aqui para colocar as coisas em ordem. E vocês não têm ideia do que está em jogo. O peso das palavras pairou no ar. Maria sentiu o coração disparar, e Miguel olhou para a mãe. Algo havia mudado totalmente. As promessas de uma vida simples agora eram ruins, cheias de segredos e revelações. Ele é meu pai, não é? Miguel finalmente declarou, um turbilhão em sua voz. O impacto das palavras fez um eco no ambiente.
A verdade se desenrolava como uma tapeçaria, e tudo estava prestes a mudar. Como Maria poderia proteger seus filhos se o maior perigo de todos estava agora diante deles? Sim, murmurou a mulher, com um olhar de tristeza. E você deve decidir o que fará a partir de agora, Miguel. O jogo acabou de começar, e você não pode mais se esconder. Os olhares se cruzaram. Maria não tinha certeza do que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa. As revelações que estavam por vir eram apenas o começo de uma luta que mudaria suas vidas para sempre. Giovanni, o homem que destruíra tantas vidas, tinha vindo para fazer seu movimento. A pergunta que pairava no ar era: o que Miguel faria agora? O silêncio que seguia a declaração da mulher era ensurdecedor. Todos no bar pareciam congelados, presos em seus próprios medos e incertezas. Miguel, com os olhos arregalados, mal conseguia processar as palavras que ecoavam em sua mente. Ele é meu pai? A incredulidade antes da raiva estava agora se transformando em uma avalanche de emoções. A presença do homem que entrara não era apenas uma sombra do passado, era uma tempestade prestes a desabar. A mulher, percebendo a gravidade da situação, tentou ganhar coragem. Ele não é só seu pai, Miguel. Ele é um criminoso que causou dor a todos que cruzaram seu caminho. Mas a tensão aumentava como um fio preste. O homem de terno escuro avançava, sua presença ameaçadora fazendo com que as pessoas recuassem, os rostos pálidos se contorcendo em medo. Sofia, em um ataque de desespero, empurrou um copo, que se quebrava em 1000 pedaços no chão. Você está louca? Como pode acusá-lo? Você não sabe de nada. A voz dela era uma mistura de loucura e pânico. Miguel olhava para Sofia, com um semblante confuso. Eu preciso de respostas. Não pode ser só isso. O homem rispidamente se virou para ela. Você acha mesmo que ele se importa? Ele quer a vingança que há muito aguardava. E não será somente Miguel que sofrerá. O aviso ecoou e teve um impacto cortante. Maria sentiu o nó na garganta. O que ele quer de nós? Mas antes que a mulher pudesse responder, uma explosão de luz e som invadiu o bar. A entrada se iluminou e um grupo de homens armados entrou, uma onda de proteção e violência em sua presença. Todos no chão, agora! Um deles gritou e o pânico explodiu. As pessoas gritavam, alguns se escondiam sob mesas, enquanto outros tentavam fugir. Miguel agarrou o braço de Maria, sentindo o coração dela disparar. Precisamos sair daqui. Mas no momento em que ele se movia, o homem que se apresentou como seu pai olhou diretamente em seus olhos. Miguel, você tem que entender. Meu nome é Giovanni, e só vou te salvar se você fizer o que eu mandar. Seu tom era carregado de urgência, mas a essência de rivalidade estava lá, pulsando. A mulher que havia trazido a verdade para a superfície se virou. Ele não está aqui para salvar ninguém. Ele é um traidor. A verdade dela era um grito em meio à crescente confusão. Cala a boca! Giovanni bradou, fazendo com que todos se calassem. Nisso, ele revelou uma moeda, brilhante e pesada na palma da mão. Essa moeda tem o que eu procuro. E Miguel, você vai me ajudar a recuperá-la. A revelação causou um estrondoso murmúrio entre os presentes. Maria estava em choque. A moeda? O que tem ela a ver com isso? A tensão subiu ainda mais. Giovanni sorriu, um sorriso sombrio. É uma herança que liga todos nós. E tem muito em jogo. Nesse instante a mulher olhou para Maria, seus olhos cheios de desespero. Maria, você não sabe. A moeda é a chave para tudo. Poder, dinheiro e proteção. E todos nós estamos envolvidos. Cuidem deles. Giovanni ordenou aos homens, enquanto se movia mais perto de Miguel. A vida dos dois depende disso. Faça a escolha certa. O clima ficou carregado. Miguel estava dividido entre proteger Maria e ouvir o homem que lhe dizia ser seu pai. O que ele deveria fazer? Enquanto o caos tomava conta ao redor, um som ensurdecedor cortou a cena. Um tiro disparou, atingindo um dos homens armados.
O pânico se espalhou ainda mais, e todos começaram a gritar. Nesse momento de crise, uma sombra apareceu atrás de Maria. Uma pessoa, um rosto familiar. Não! Ela sussurrou com horror, o reconhecimento assolando-a. Era alguém que ela nunca esperou ver de novo. Um representante de seu passado, trazendo com ele a verdade que poderia destruir tudo. O que mais poderia surgir dessa batida? A história deles nunca mais seria a mesma. E nisso, a linha entre amor e traição estava prestes a se desfazer. A vida deles era um labirinto de segredos, que ao serem revelados, poderiam se transformar na maior de todas as tragédias. Agora, com a dúvida e o medo apertando, eles precisavam enfrentar a tempestade que se aproximava. O que estaria reservado nessa nova virada que revelaria o que realmente estava em jogo? O silêncio que seguia a declaração da mulher era ensurdecedor. Todos no bar pareciam congelados, presos em seus próprios medos e incertezas. Miguel, com os olhos arregalados, mal conseguia processar as palavras que ecoavam em sua mente. Ele é meu pai? A incredulidade que se desenhava em seu rosto se transformou rapidamente em uma avalanche de emoções. O homem que entrara não era apenas uma sombra do passado, era uma tempestade prestes a desabar. No meio da tensão, um grito cortou o ar. Não! Você não pode fazer isso! Era Maria, seu coração disparando e a dor no peito crescendo. Giovanni, o homem de terno escuro, pareceu hesitar por um segundo, mas logo seu rosto se contorceu em desdém. Você não sabe com quem está lidando, Maria. Ele estava prestes a atacar, mas antes que pudesse concluir, a mulher que trouxera a verdade para a mesa pulou entre eles. Escutem, a mulher gritou, seu desespero visível. Não há tempo, ele pode estar aqui a qualquer momento. Mas incomodado, Giovanni sorriu, um sorriso frio que prometia caos. O ambiente estava um turbilhão. As pessoas começaram a sussurrar. A tensão era palpável, como se a própria atmosfera estivesse prestes a explodir. Ele está atrás de mim. E não só de você, Miguel, a mulher afirmou, seu olhar fixo no homem. Se ele encontrar você, não haverá como escapar. Então, de repente, um estrondo forte ecoou. As portas do bar se abriram com violência, e a figura de um homem entrou, com um ar de autoridade que deixava claro que ele não estava ali para negociar. Todos os olhares se voltaram para ele, e o pânico tomou conta. Eu vim buscar o que é meu! O grito dele reverberou, mais forte e mais ameaçador do que qualquer outro som já ouvido naquele bar. Maria sentiu o mundo desmoronar. Quem é você? Ela gritou, o medo pulsando em suas veias. O homem se avançou, seu olhar fixo em Giovanni. Você não deveria estar aqui. A conclusão com que falou parecia gerar uma conexão obscura entre os dois. Miguel, confuso, olhou entre os dois homens, as peças começando a se encaixar lentamente. Ele não é só seu pai, a mulher interrompeu, respirando com dificuldade. Giovanni é o irmão dele. O que vocês dois não sabem é que as coisas nunca foram simples. O que está em jogo não é apenas poder, é uma dívida de sangue. O choque foi como um raio, atravessando a sala. Miguel gaguejou, a realidade o atingindo como um soco no estômago. O quê? Como assim? A dor da revelação era quase física, e a conexão com Giovanni agora tinha contornos mais sombrios, mais complexos. Maria se virou para Giovanni, sua mente em um turbilhão. Você é meu tio? Simultaneamente, a mulher olhou para Giovanni com raiva e temor, a emoção intensa em seus olhos. E você escondeu de todos nós. Você não tem o direito de destruí-los, gritou, desafiadora. A tensão era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. De repente, Giovanni riu, um riso cheio de desprezo. Não se deixem levar pelo melodrama. A verdade é que todos nós temos um papel nessa história,
e as consequências serão muito mais profundas do que vocês pensam. E nesse momento, o caos se instaurou. As balas começaram a voar, um som estrondoso que mudou tudo de uma vez. Miguel, Maria e a mulher sentiram a adrenalina subir, seus instintos gritando para que se afastassem. As pessoas no bar começaram a gritar, correndo para todo lado, as mesas tombando enquanto a realidade se desintegrava. Maria finalmente agarrou a mão de Miguel, puxando-o em direção à saída, o coração pulsando em desespero. Precisamos sair. Agora. E nesse instante, Miguel parou. Ele olhou para trás, para Giovanni, uma luta interna visível em seu rosto. Não posso deixar que ele se machuque. E mesmo no meio do caos, um novo entendimento surgiu. A conexão sanguínea não era uma maldição, mas uma possibilidade. O que aconteceria se, nesse emaranhado de traições e revelações, houvesse uma chance de redenção? O bar estava em chamas, e as vidas pendiam em um fio. O que Giovanni realmente queria? Aquela pergunta pairava no ar, enquanto o sangue de todos fervia por respostas. E com isso, a cena cortou, deixando um mar de mistério e a promessa de que as sombras ainda guardavam segredos que mudariam tudo. A única certeza que tinham agora era que esse capítulo estava apenas começando. O bar estava em chamas, um caos indomável. Miguel sentia o peso da escolha em suas costas, enquanto a multidão gritaria ao redor. Maria o puxava, desesperada. Vamos, Miguel, precisamos sair. Mas ele hesitava, o olhar fixo em Giovanni, o homem que decidiu confrontar seu passado. Não posso deixá-lo, Miguel gritou, sentindo a urgência aumentar. Giovanni estava mais perto agora, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e desejo. Você não tem ideia do que está em jogo, Miguel. Está preparado para descobrir a verdade? O pânico assolava o bar, as pessoas se afastando de Giovanni como uma onda. Tudo parecia mudar em questão de segundos. E então um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher atirou-se em direção a Miguel e Maria, uma expressão de desespero em seu rosto. O mundo se movimentou de forma estranha, como em câmera lenta. Em um instante, Maria percebeu algo metálico na mão da mulher, um brilho ameaçador. Não se movam! A mulher gritou, e uma arma apareceu em sua mão. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Miguel sentiu o coração acelerar, a adrenalina correndo como um rio selvagem em suas veias. Quem é você? O que você quer? Miguel tentava formalizar as perguntas, mas o medo o atingia. Eu sou a verdade que vocês ignoraram. Ela apontou a arma para Giovanni, e tudo ficou em um silêncio cortante. Maria se virou, confusa. O que você quer dizer com isso? A mulher soltou uma risada amarga, uma risada que parecia cheia de raiva e dor. Giovanni não é quem você pensa que é. E o que vocês estão prestes a descobrir vai mudar tudo. E então, a revelação explodiu. Ele é o responsável pela morte de sua mãe. As palavras dela cortaram a atmosfera como uma faca. Miguel palpitava, a dor e a traição se transformando em algo muito mais intenso. O que você está dizendo? Seu coração quase parou. Giovanni para trás, surpreso. Ela sabia o que ele tinha feito, Miguel. Seu pai não teve apenas um papel no seu passado. Ele destruiu vidas. E quando ela tentou se opor a ele, ele a silenciou. A verdade amarga pairava no ar e a multidão agora assistia como se estivesse em um teatro de horrores. Miguel estava paralisado, as palavras ecoando em sua mente como um grito de guerra. Você está mentindo! Giovanni gritou, sua voz impotente. Mas a mulher não o ouviu. O caos crescendo em seu olhar refletia algo insano. Uma determinação que não poderia ser ignorada. Ele é um monstro, Miguel. E se você não se afastar dele, você será o próximo a sofrer. Maria olhou para Giovanni, confundida. O homem que parecia ser a chave de suas respostas estava se revelando como um pesadelo. O que mais havia não revelado? No seu interior, um nó se formava.
apertando mais forte a cada momento. Miguel, precisamos sair. Mas ao olhar para ele, notou algo diferente. Miguel olhava para Giovanni de forma intensa. Não havia mais a sensação de desespero, mas uma centelha de desafiar. Se eu souber que ela disse a verdade, eu não vou deixar você escapar. As paredes pareciam se fechar, e Giovanni gritou com fúria nas palavras que lançava. Você não sabe nada. Ela mente. Você não pode acreditar nela. Mas o vazio e o desespero no olhar de Miguel foram como um balde de água fria. A cada palavra de Giovanni. E nesse exato momento, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor, e as portas se abriram novamente com um estrondo. Um grupo de policiais invadiu o bar, com armas em punho. Mãos ao alto! A ordem ressoou com um estrondo, fazendo todo mundo se agachar. O caos se instaurou novamente. Miguel, Maria e a mulher estavam cercados, mas a certeza de uma verdade ainda inexplorada pairava no ar. O que aconteceria agora? E a revelação sobre Giovanni? Como tudo isso se entrelaçaria? O futuro deles tornou-se um mistério em um mar de incertezas, e as consequências dos segredos poderiam ser mais devastadoras do que poderiam perceber. Um novo capítulo, repleto de expectativas e desilusões, estava prestes a desabrochar. O silêncio que seguia a declaração da mulher era ensurdecedor. Todos no bar pareciam congelados, presos em seus próprios medos e incertezas. Miguel, com os olhos arregalados, mal conseguia processar as palavras que ecoavam em sua mente. Ele é meu pai? A incredulidade que se desenhava em seu rosto se transformou rapidamente em uma avalanche de emoções. O homem que entrara não era apenas uma sombra do passado, era uma tempestade prestes a desabar. No instante em que a tensão aumentava, um grito cortou o ar. Não, você não pode fazer isso. Era Maria, seu coração disparando e a dor no peito crescendo. Giovanni, o homem de terno escuro, hesitou por um segundo, mas logo seu rosto se contorceu em desdém. Você não sabe com quem está lidando, Maria. Ele estava prestes a atacar, mas antes que pudesse concluir, a mulher que trouxera a verdade para a superfície saltou entre eles. Escutem, ela gritou, seu desespero visível. Não há tempo. Ele pode estar aqui a qualquer momento. Giovanni sorriu um sorriso frio que prometia caos. O ambiente estava um turbilhão. As pessoas começaram a sussurrar. A tensão era palpável, como se a própria atmosfera estivesse prestes a explodir. Ele está atrás de mim e não só de você, Miguel, ela afirmou, seu olhar fixo no homem. Se ele encontrar você, não haverá como escapar. Então, de repente, um estrondo forte ecoou. As portas do bar se abriram com força, e a figura de um homem entrou, com uma aura de autoridade que deixava claro que ele não estava ali para negociar. Todos os olhares se voltaram para ele, e o pânico tomou conta. Eu vim buscar o que é meu. O grito dele reverberou, mais forte e mais ameaçador do que qualquer som já ouvido naquele bar. Maria sentiu o mundo desmoronar. Quem é você? Ela gritou, o medo pulsando em suas veias. O homem avançou, seu olhar fixo em Giovanni. Você não deveria estar aqui. A conclusão com que falou parecia gerar uma conexão obscura entre os dois. Miguel, confuso, olhou entre os dois homens, as peças começando a se encaixar lentamente. Ele não é só seu pai. A mulher interrompeu, respirando com dificuldade. Giovanni é o irmão dele. O que vocês dois não sabem é que as coisas nunca foram simples. O que está em jogo não é apenas poder, é uma dívida de sangue. O choque foi como um raio, atravessando a sala. Miguel gaguejou, a realidade o atingindo como um soco no estômago. O quê? Como assim? A dor da revelação era quase física, e a conexão com Giovanni agora tinha contornos mais sombrios, mais complexos. Maria se virou para Giovanni, sua mente em um turbilhão. Você é meu tio?
Mas então tudo mudou. Um tiro disparou. O bar se encheu de gritos, enquanto todos se jogavam ao chão. O homem que tinha entrado, com a firmeza em seu olhar, caiu para trás, a vida literalmente saindo de seu corpo. O tempo pareceu parar. Uma onda de calor percorreu o sofrimento de cada um que estava ali. E neste caos, Maria olhou para Giovanni, confusa e apavorada. Ele estava paralisado, os olhos fixos no homem que caía. Não, 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 ele murmurou, seu rosto transformando-se em um espectro de dor e raiva. Qual é a sua ligação com isso? Um murmúrio correu pela multidão horrorizada. E antes que alguém pudesse reagir, a mulher que havia trazido a verdade para a mesa encarou Giovanni. Você sabia, é por isso que você o traiu. Queria que ele fosse morto, não é? O barulho da disparada seguinte foi abafado pelo clamor. As pessoas gritavam, mas as palavras da mulher cortaram como um golpe. Giovanni hesitou. Uma sombra de culpa cruzou seu rosto. Não era para isso acontecer. Eu não pedi por isso. Ele estava em pé, mas quebrado. Mas você fez, a mulher gritou. As vozes se intercalavam em um mar de confusão e medo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel, enquanto ele via a verdade se revelar por partes. E no meio de tudo isso, um detalhe que antes parecia distante, uma palavra específica ressoou em sua mente. Dívida. O que mais havia sido escondido? O que aquela mulher sabia? E o que Giovanni realmente queria? Uma pergunta pairava no ar. Quem seriam eles quando a poeira finalmente assentasse? Enquanto o pânico explodia em volta, um novo sentido de urgência crescia dentro dele. O que havia sido construído? O que foi desmoronado? Tudo estava prestes a ser revelado em uma dança de traição e paixão. E assim, as sombras se aproximavam, prometendo um confronto ainda mais devastador. A vida deles nunca mais seria a mesma, e a próxima ação tinha o potencial de mudar tudo, talvez até mesmo a própria essência do que era ser família. E no momento mais crítico, nada seria como antes. O bar estava em chamas, um caos indomável. Miguel sentia o peso da escolha em suas costas enquanto a multidão gritava ao redor. Maria o puxava, desesperada. Vamos, Miguel, precisamos sair. Mas ele hesitava, o olhar fixo em Giovanni, o homem que decidiu confrontar seu passado. Não posso deixá-lo, Miguel gritou, sentindo a urgência aumentar. Giovanni estava mais perto agora, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e desejo. Você não tem ideia do que está em jogo, Miguel. Está preparado para descobrir a verdade? O pânico assolava o bar, as pessoas se afastando de Giovanni como uma onda. Tudo parecia mudar em questão de segundos. E então um grito cortou o ar. Cuidado! Uma mulher atirou-se em direção a Miguel e Maria, uma expressão de desespero em seu rosto. O mundo se movimentou de forma estranha, como em câmera lenta. Em um instante, Maria percebeu algo metálico na mão da mulher, um brilho ameaçador. Não se movam, a mulher gritou, e uma arma apareceu em sua mão. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Miguel sentiu o coração acelerar, a adrenalina correndo como um rio selvagem em suas veias. Quem é você? O que você quer? Miguel tentava formalizar as perguntas, mas o medo o atingia. Eu sou a verdade que vocês ignoraram. Ela apontou a arma para Giovanni, e tudo ficou em um silêncio cortante. Maria se virou, confusa. O que você quer dizer com isso? A mulher soltou uma risada amarga, uma risada que parecia cheia de raiva e dor. Giovanni não é quem você pensa que é, e o que vocês estão prestes a descobrir vai mudar tudo. E então, a revelação explodiu. Ele é o responsável pela morte de sua mãe. As palavras dela cortaram a atmosfera como uma faca. Miguel palpitava, a dor e a traição se transformando em algo muito mais intenso. O que você está dizendo? Seu coração quase parou. Giovanni para trás surpreso.
Ela sabia o que ele tinha feito, Miguel. Seu pai não teve apenas um papel no seu passado. Ele destruiu vidas, e quando ela tentou se opor a ele, ele a silenciou. A verdade amarga pairava no ar, e a multidão agora assistia, como se estivesse em um teatro de horrores. Miguel estava paralisado, as palavras ecoando em sua mente como um grito de guerra. "Você está mentindo!" Giovanni gritou, sua voz impotente. Mas a mulher não o ouviu. O caos crescendo em seu olhar refletia algo insano, uma determinação que não poderia ser ignorada. "Ele é um monstro, Miguel. E se você não se afastar dele, você será o próximo a sofrer." Maria olhou para Giovanni, confundida. O homem que parecia ser a chave de suas respostas estava se revelando como um pesadelo. O que mais havia não revelado? No seu interior, um nó se formava, apertando mais forte a cada momento. "Miguel, precisamos sair." Mas ao olhar para ele, notou algo diferente. Miguel olhava para Giovanni de forma intensa. Não havia mais a sensação de desespero, mas uma centelha de desafiar. "Se eu souber que ela disse a verdade, eu não vou deixar você escapar." As paredes pareciam se fechar, e Giovanni gritou com fúria nas palavras que lançava. "Você não sabe nada, ela mente, você não pode acreditar nela." Mas o vazio e o desespero no olhar de Miguel foram como um balde de água fria a cada palavra de Giovanni. E nesse exato momento, algo inesperado aconteceu. Um estouro ensurdecedor. Uma explosão. O teto desabou, pedaços de madeira e vidro caindo por toda parte. O calor se tornava insuportável, e o cheiro de fumaça invadia os pulmões. As pessoas corriam para todos os lados, gritando, tentando escapar do desastre. Miguel se agarrou a Maria, a mente a mil, enquanto tentavam encontrar uma saída. "Onde vamos?" ele gritou, mas a mulher armada se pôs a intervalo na frente deles, ainda segurando a arma. "A verdade não pode ser apagada, mesmo agora", disse ela, com uma voz mais firme, enquanto o caos aumentava. "Eu não me importo", Giovanni urgiu, perdendo a compostura. Com o estalar do fogo, ele finalmente pulou na direção da mulher armada, tentando desarmá-la. Um breve confronto resultou em um disparo. O tiro atingiu a parede atrás deles, fazendo todos se abaixarem em um grito coletivo de horror. E Maria, em um impulso cego, viu a oportunidade e empurrou Miguel em direção à saída. "Venha!" gritou, mas quando eles estavam quase lá, uma nova figura apareceu, uma sombra que se destacou entre as chamas. Era uma mulher de cabelos longos e olhos tão conhecidos, um rosto de seu passado que não via há anos. Era sua irmã, Ana. "O que você está fazendo aqui?" gritou Maria, a confusão misturando-se ao alívio. "Você não deveria estar aqui." Mas Ana parecia diferente, consumida por uma fúria. "Você não entende, Maria. Estou aqui para corrigir o que vocês não conseguiram." A expressão no rosto dela era uma mistura de dor e determinação. Com um movimento rápido, ela pegou a arma da mulher e, antes que alguém pudesse perceber, disparou contra Giovanni. O tempo parecia parar, o tiro ecoou, e todos ficaram em choque. Giovanni caiu, e a multidão parou. A dor de uma verdadeiramente devastadora revelação eclipsando o momento. Miguel olhou para sua irmã, incrédulo. "Não, o que você fez?" Ana apenas olhou para ele, com lágrimas nos olhos. "A verdade não pode morrer, Miguel. Não pode." A sala estava cheia de fumaça, o caos agora se transformando em um turbilhão de emoções. E no centro de tudo, uma verdade ainda mais obscura se escondia. Nada era como parecia. E as lealdades estavam prestes a sofrer com essa nova virada de eventos. O que mais estavam ocultando? O bar estava em chamas, um caos indomável. Miguel sentia a pressão da escolha pesando sobre seus ombros enquanto o pânico tomava conta. Maria, a seu lado, puxava seu braço, sua voz tremendo. "Vamos, Miguel, precisamos sair." Ele hesitava, os olhos fixos em Giovanni.
o homem que até aquele momento era um enigma em sua vida. Não posso deixá-lo, Miguel gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Giovanni se aproximava, um semblante de raiva e determinação. Você não tem ideia do que está em jogo, Miguel. Está preparado para descobrir a verdade? O ambiente estava virando um turbilhão. Gritos de pessoas se misturavam com o som de estilhaços e o cheiro de fumaça que invadia o bar. Quando um grito ecoou, "Cuidado!" Miguel se virou, sentindo o coração disparar. Uma mulher, com um olhar de desespero, correu em direção a eles, e a cena virou um turbilhão. "Não se movam!" ela gritou, apontando a arma para Giovanni. O bar ficou em um silêncio absoluto. A tensão era quase palpável, e Maria olhou para Miguel, confusa e apavorada. "Quem é ela? O que quer de nós?" "A verdade que vocês ignoraram." A mulher disparou, sua voz tremendo. "Giovanni não é quem você pensa que é. Ele é o responsável pela morte de sua mãe." As palavras dela cortaram o ar e Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O pânico tomou conta dele e a confusão misturou-se à dor. Giovanni ficou paralisado, a surpresa estampada no rosto. "Você está mentindo", ele protestou, mas a mulher continuou com determinação. "Ela sabia o que você tinha feito. Você a silenciou, não foi?" O rosto de Giovanni ficou pálido. Miguel observava os dois, seu mundo desmoronando ao redor. No meio do tumulto, um estrondo ecoou. As portas do bar se abriram violentamente, e outro homem, imponente e ameaçador, entrou. "Eu vim buscar o que é meu." A gritaria aumentou, mas as palavras daquele homem ecoaram na mente de todos. Enquanto Miguel olhava para ele, seu coração disparava. A conexão entre eles era inegável, e o desespero só crescia. "A verdade não pode morrer", insistiu a mulher. E nesse momento, tudo aconteceu. Um tiro disparou, ecoando como um trovão e fazendo todos se agacharem. O homem que havia entrado caiu, e a sala ficou em silêncio absoluto. Miguel olhou ao redor, as pessoas em estado de choque, e se virou para Giovanni, agora canalizando algo entre medo e ódio. "É verdade, não é? Você fez isso." A ira começou a tomar conta dele. Ana, sua irmã, apareceu, com lágrimas nos olhos. "O que você fez, Miguel? Precisamos enfrentar isso juntos." Maria se virou para Miguel, a angústia estampada em seu rosto. "Precisamos sair daqui, agora." Mas a resposta de Miguel foi firme. "Não. Essa é a hora de enfrentar nosso passado." Giovanni ficou em pé, sua expressão mudando de desprezo para quase desespero. "Vocês não entendem. Eu fiz tudo isso para proteger." "Proteger quem, Giovanni?" "Você mesmo." A mulher interrompeu, sua voz subindo. "Já chega! A verdade está aqui e não pode ser apagada." Com essa última palavra, o cenário se transformou novamente. Miguel, agora despertando para a verdade, olhou para sua irmã, então para Maria. "Vamos juntos!" ele gritou, dando as mãos para elas. O calor da fumaça se intensificou enquanto eles corriam. O futuro era uma incerteza à frente, mas juntos talvez pudessem enfrentar qualquer coisa. E isso foi suficiente. A luz da liberdade já brilhou à distância. Mas quando a porta se abriu, a incerteza os aguardava. O que realmente estava em jogo? O que mais poderia surgir do passado deles? Agora, querido leitor, é hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.